Meus amigos, boa noite. Eu vou iniciar essa videoconferência do dia 6 de setembro de 2022. Ciente que o equipamento de gravação está com um pequeno retardo, pequeno delay. Eu peço desculpas. Se for necessário, eu depois vou refazer essa aula para que nós possamos dar continuidade, aula após aula, com temas do interesse de todos nós, que é, nesse momento, o atado das soft record. Tá? Elas recebem esse nome porque são imitações de inseto no seu estado imaturo. Tá? Existe um período que um inseto aquático ele vive no leito do rio, enfiado no seu substrato. Né? Existem diversas espécies de insetos aquáticos. Eu vou citar nesse momento 3, rapidamente, para que vocês já possam abrir um diálogo futuro comigo com relação à entomologia. Nós temos as efêmeras, que nós chamamos de mayfly. São as ninfas que nós trabalhamos nas primeiras aulas, como, por exemplo, a ninfa chamada pheasant tail e a outra ninfa chamada hare's ear nymph. Nós temos também os insetos chamados stonefly, que também vivem no substrato do rio, lagos, represas, lagoas, não necessariamente e exclusivamente em rio. Porém, o rio é o bioma mais natural para encontrar em grande quantidade esses insetos. E nesse estágio imaturo da vida desses bichos, chega um determinado momento em que eles precisam largar o substrato para atingir a superfície. E nesse decorrer, eles são vítimas. Eles são vítimas. Eles são predados. Eles são devorados por diversos tipos de peixes, entre eles lambari, tilápia e a truta. Esse trajeto, esse percurso no qual ele abandona o substrato para atingir a superfície, se for num rio, por exemplo, existe uma dinâmica do fluido do rio, existe uma dinâmica hidráulica do movimento do rio. E esses insetos são carregados, são arrastados. E a cada trecho do rio que esses bichos vão sendo arrastados, os peixes vão devorando eles. Se for, por exemplo, uma represa onde não existe uma dinâmica forte de água, assim mesmo eles vão ter que largar o substrato, vão para atingir a superfície e serão devorados, em sua maioria. Aqueles que sobreviverem vão sofrer uma última metamorfose para poder atingir a forma matura e partir para a reprodução. O soft record lembra na sua silhueta uma ninfa que está saindo do substrato para atingir a superfície. A referência soft record significa que o colar que vai ficar em volta da haste do anzol, ele é macio, ele tem uma flexibilidade, ele traz uma certa vida, né? Ele traz vida para aquela ninfa que está nadando, que está sendo arrastada pela correnteza. E isso atrai, é um gatilho, é um estupendo, fenomenal gatilho para que o peixe possa visualizar e, numa fração de segundo, provar, né? Ir lá provar. Fique ciente disso, o peixe se aproxima e prova. A disputa pelo alimento é muito grande. Então, em determinado setor daquele trecho do rio, as pessoas, é muito comum nos referenciarmos a ele como sendo pool, né? Ou a piscina do rio. As trutas, por exemplo, se concentram ali. E todo o alimento que vem, né, a seu favor, descendo a correnteza, ao sabor da correnteza, e elas todas olhando para cima, né,
rio acima, que é o sentido que o alimento chega para elas, elas vão provando. Então, já foi constatado diversos tipos de detrito, né, no estômago das trutas. Porque muitas vezes elas não vão ter tempo de ficar apreciando o que está vindo. Ela simplesmente vai provar e vai engolir aquele inseto ou imitação de inseto. A truta tem na sua boca uma estrutura toda apropriada para poder fazer o esmagamento do inseto. Diferente do nosso lambari, do nosso voraz lambari, no qual ele tem dente para poder dilacerar, arrancar pedaços. Imaginem o lambari como sendo uma pequena piranha. Ele ataca o inseto que está na superfície ou que está embaixo da água com o intuito de arrancar pedaços dele para poder comer na sua pequena boca. A truta tem um mecanismo totalmente diferente. Né? O dia que vocês tiverem a oportunidade, coloquem o dedo indicador sobre a língua da truta e sobre o céu da boca, né? o palato. Observem que é áspero, né? Porque quando ela fecha a boca, ela tem que prender o inseto e esmagar ele, dilacerar ele. Então ele tem uma pequena fração de segundo que ela prova o inseto. E essa mosca, ela é muito antiga, não é uma ideia nova. Eu não tenho mais história para contar sobre ela, porque por mais que eu fique buscando, chega uma hora que essas histórias acabam se divergindo. Mas existe não somente relatos, mas documentos escritos de que as soft records já eram utilizadas na pesca da truta no hemisfério norte, na Inglaterra, antes de 1500. Tá? 1470 alguma coisa, já uma lady escreveu um dos seus relatos se referindo à existência do fly fishing e informando as pessoas para a história que essas moscas macias eram feitas com pena de aves, que eram também as suas plumas bastante macias. Claro que no decorrer dos séculos, nós, atadores, acabamos adaptando bastante os atados iniciais, e principalmente em função da evolução de tanto material de atado que está à nossa disposição, que começou a estar na nossa disposição no século passado. Novas técnicas de construção de anzol, qualidade do material, evolução, mas para que nós possamos fazer o atado de uma soft record, nós temos que usar penas especiais. Então eu vou mostrar para vocês, eu já havia mostrado anteriormente, né, uma capa, né, é chamado patch. Aqui a parte de trás é possível ver o couro da ave. As penas estão todas presas nesse couro. Aqui é uma parte das costas da ave, né, bem próxima daqui de cima do que seria o neck, o pescoço da ave. Eu já tirei bastante material daqui. E essas penas são muito macias. Essas penas têm uma maciez muito grande. E essa aqui é uma das mais econômicas que vocês podem adquirir, que é chamada de comercializada com o nome de Indian Rain Patch ou Indian Rain Cape, capa, Indian Rain Saddle e outros nomes que se referem a essa capa mais econômica. Não deve confundir com essa que está aqui. Tá? Essa outra que está aqui, ela também tem o couro do bicho, né? Um pedaço da pele do bicho, e o outro lado está repleto de penas. Só que essa ave que estava aqui é chamada um galo, é um coque. Ou no caso, nós já tratamos aqui da nomenclatura com o nome de rooster. Tá? Então as suas fibras, elas, embora sejam macias, quando a gente passa a mão, ela tem uma maciez, elas são mais rígidas, tá? Elas são mais espigadas.
e elas não são indicadas para você fazer, evidentemente, um atado chamado soft record. Você pode fazer diversos tipos de atado com esse material que está aqui, porém não é o indicado para o soft record. Uma outra forma que vocês podem adquirir a pena soft record é comprar pacotes como esse aqui, que já foram processados, né? Vocês podem observar que cheio desse pacotinho aí, dentro desse pacotinho está cheio de pena já, toda ela solta. O pedaço do couro da ave não está aqui. Tá? E vocês podem selecionar dentro deste pacote as penas que vocês vão fazer uso no atado. Eu não considero muito fácil trabalhar dessa maneira, porque existe uma grande quantidade de perda de material aqui. Existem materiais aqui que são bons e existe também ruins. Então não existe uma seleção ideal para vocês adquirirem. Em compensação, o preço é menor. Tá? Então essa aqui é de perdiz, Partridge, tá? Pena de perdiz húngara, tingida de marrom. Tá? Então ela sofreu um tratamento para ficar com essa coloração. Essa marca Harley Line, infelizmente o patch que ela oferece, né, esse pacote aqui vem muito misturado. Então tem muita pena boa e também tem uma boa quantidade de pena ruim, que não é ideal. Esse pack aqui, por exemplo, é o mesmo. É uma Harley Line também. Mas em compensação, eu consigo aproveitar ele muito mais devido à maneira que ele é guardado e como ele foi tratado para chegar aqui. Então o que eu recomendo é a compra de um patch. Outro soft record que vocês podem adquirir é chamado de English Grouse Soft Record. É uma pena também de uma ave muito parecida com a perdiz. E da mesma maneira que o outro pack, ele é misto. Existem penas de boa qualidade e também, infelizmente, tem penas que não têm boa qualidade. Por isso, se você for trabalhar com esse material aqui, né, eu aconselho que você organize a tua sessão de atado, né, fazendo uma pré-seleção de pena antes de iniciar o seu trabalho. Eu fiz uma pequena pré-seleção de penas aqui para eu não ficar procurando aqui e fazer a gente perder tempo. Eu abri cada um desses pacotinhos aqui, separei umas penas aqui sobre a bancada que eu vou mostrar para vocês. Tá? Alguns fabricantes também vendem, né? Por exemplo, esses packs que às vezes é misto. De um lado é uma cor e do outro lado é outra cor. Né? Custa o dobro do preço, porque você está comprando 2 produtos. Mas às vezes eles dão um pequeno desconto, porque você está levando 2 itens ao mesmo tempo. Não é todo fly shop que anuncia dessa maneira. É até raro. O mais comum é comprar apenas uma capa dessa. Outra questão que eu quero mostrar para vocês é que existem outras aves também que oferecem uma pena macia. Tá? Esta ave aqui, por exemplo, Starling Skin, é a pele completa da ave, composta de um soft record que vocês podem fazer uso para um atado de um anzol muito pequeno. Eu vou continuar essas aulas aqui tratando sobre soft record, porque é um assunto que requer orientação devido à variação nesse padrão de atado. Por falar em anzol, eu agora vou fazer um trabalho com vocês de troca de câmera para que nós possamos dar a devida atenção única e exclusivamente aqui para a nossa morsa de atado. Então aguarde um instante, eu vou com muito sacrifício fazer uma tentativa de mudança de câmera. Eu acredito que eu consegui,
né? Eu já estou visualizando, tá? Eu vou até minimizar essa tela aqui para que ela fique mais fácil, mais macia, tá? Eu coloquei aqui um anzol, eu não quero nesse momento dificultar o iniciante. Eu não estou fazendo uma demonstração de atado apenas. Se fosse para fazer uma demonstração de atado, eu não ia ter uma proposta de fazer um curso online para vocês, na qual nós estamos ao vivo, né, tratando de um assunto como esse, para que vocês possam me questionar, seja aqui agora, seja através do vídeo que eu colocar hospedado no YouTube, ou até mesmo no grupo do Telegram, onde eu posso orientar vocês naquilo que for possível e estiver dentro do meu conhecimento. Eu vou trocar esse anzol, eu coloquei duas marquinhas aqui, né? Duas marcas onde eu indico que eu vou ter uma área que eu vou trabalhar para colocar o fio de atado para iniciar, e também vou ter uma área final onde dali eu não vou passar. Mas não é esse anzol que eu vou trabalhar, tá? Primeiro eu vou mostrar para vocês um anzol verdadeiramente destinado para soft record, tá? Esse anzol que está aqui, ele tem características apropriadas para ser chamado de anzol para o wet fly, tá? A primeira característica que ele tem é ele tem uma formação de uma curva diferente da maioria dos anzóis, tá? A curvatura se inicia antes. Em muitos casos, inicia na mesma linha da ponta do anzol. Outra questão é que a parte útil que vocês vão poder trabalhar, né, a parte útil da haste é curta. Então, eu estou me referindo como sendo parte útil, porque os atadores procuram respeitar o padrão de atado. E muitos desses padrões de atado da Soft Record têm o corpo bastante curto. Por isso que o fabricante faz o anzol com a sua haste curta, como se fosse de uma mosca, para atar a mosca seca, dry fly, por exemplo. Outra característica também muito importante é que o fabricante do anzol também pode oferecer o mesmo anzol com a haste, com o aço, com o arame do anzol mais fino ou mais grosso, tá? E com isso você pode montar o mesmo padrão de atado de modo que a mosca tenha um pouco mais de lastro para afundar um pouco mais, ou tenha o mínimo possível de lastro para ela não afundar, ou afundar muito pouco. Quando eu me referi a não afundar, tá, eu me referi a uma técnica de pesca da Soft Record, técnica essa que o mosqueiro aplica material que flutua no corpo da mosca, material esse chamado de flotante, tá, que a sua base é um hidrorrepelente da água, para evitar que a água, que a pena fique encharcada com água. E quando você arremessa, a mosca fica flutuando à deriva. É uma deriva morta, chamada dead drift. Tá? E muitas vezes, em determinado momento de uma grande eclosão de insetos, a truta, por exemplo, ela tem o hábito de se alimentar exatamente nesse momento em que o inseto está nessa posição tão vulnerável, que é a tentativa de romper a tensão superficial da água para poder finalmente atingir o ar e secar, né, soltar o seu exoesqueleto, encher suas asas de sangue para que ela se estique e essas asas secarem para que ela possa voar. Tá? Então, esse anzol aqui é um anzol adequado e foi comercializado pela Tiemco para o atado de wet fly.
Esse outro anzol que está aqui, ele é mais bruto, tá? É um anzol mais bruto. Vocês podem ver por aí, vocês podem ver na imagem, que ele também tem um tom mais puxado para o aço, enquanto que o outro tinha um tom mais bronzeado, né, mais cobreado. Esse arame também é um arame mais grosso. Então é um anzol mais pesado. Ele foi comercializado, né, com esse nome que está aqui, ó, né? Partridge, ok? Cinza, Grey Shadow, porque ele pouco brilha, é fosco. Stronghold, Nymph Hook. Tá? Então, Stronghold, porque ele é mais pesado e mais resistente devido ao metal, ao arame de aço escolhido. Tá? E foi chamado de ninfa porque muitas pessoas tratam de atar também ninfa nele. Porém, eu não recomendo, devido à haste dele ser muito curta. Tá? Então, eu recomendo esse anzol para ser usado para soft hackle. Se você tentar atar uma ninfa num anzol com a haste tão curta como essa, você vai estrangular o atado, você vai diminuir as proporções de cauda, abdômen, tórax, e vai ficar mais complexo trabalhar. Por isso que um anzol indicado para ninfa, ele tem essas características que eu estou mostrando aqui. Né? Ele tem a curvatura menor, porque não vai ser usado para mosca seca, e tem a haste maior, para que você possa montar o corpo com mais facilidade e com mais proporção também. Esse anzol é 2XL e é para ninfa. E eu não vou usar ele para atar soft hackle. Tá? Para o atado da soft hackle, eu vou usar aquele primeiro anzol que eu mostrei, que é um 3761 da Tienko. É um TMC 3761. E nós podemos fazer uma combinação de cores para que vocês possam já se familiarizar que um dos grandes motivos de nós atadores querermos atar aquele padrão está muitas vezes em função da liberdade que nós temos para associar combinações de cor, né, de cores, como por exemplo o corpo ser de uma cor e o colar, o hackle, o soft hackle ser de outra, e da mesma maneira que a finalização, no caso a cabeça do inseto. É muito importante que a gente também consiga fazer um atado com coerência de cores. Muitas vezes por gosto pessoal, muitas vezes porque vocês podem ver algum atador demonstrando um atado no YouTube e você quer repetir e copiar ele. Então, uma soft hackle na mão de um atador, ela sofre muitas variações. Essa que eu estou fazendo aqui agora, eu escolhi o fio de atado marrom, né, que é esse aqui, ó, Dark Brown, da Unithread 8/0. É bastante coerente com relação ao arame e também a cor que eu vou usar. A regra mesmo, eu não pintei esse, tá? Vocês não devem iniciar o atado na curvatura do olho do anzol, tá? Eu sempre oriento vocês que deixem um pequeno vão finalzinho aqui. Esse aqui está bem visível mesmo. Vou colocar meu aparato óptico para poder melhorar o meu trabalho. Dessa vez eu estou usando esse aqui, tá? Então eu vou fazer uma montagem simples. Foi suficiente para que eu possa evitar que esse fio venha a se desenrolar. Cortem o fio de atado bem rente. E agora nós já podemos analisar o padrão de soft hackle, que é uma mosca muito simples e muito fácil de ser feita, que requer um pouco de orientação. Você tem que tomar a decisão se você quer que a sua soft hackle ela tenha segmentação
ou não. Algumas soft record não tem cauda. Então essa aqui eu vou seguir um padrão chamado North Country Spider. O uso do nome Spider associa logo a aranha. Tá? E ela foi chamada na época como Spider devido ao formato do colar que ela faz, o record, fazer com que pareça as patas de uma aranha. Então foi por isso que ela foi chamada assim. E ela não tem cauda. E por não ter cauda, vocês precisam se concentrar apenas em manter o espaço necessário para fazer o colar, né? A colocação do material para fazer a segmentação e o dubbing, que vai ser usado para fazer o corpo. Então eu agora já posso, por exemplo, se eu for usar um dubbing claro, né, eu posso, por exemplo, colocar uma segmentação brilhante. Uma das segmentações um dos materiais usados para segmentação mais utilizados é o chamado de oval tinsel. Eu já mostrei para vocês em algumas aulas anteriores. Eu separei aqui, além do oval tinsel, né, vocês podem, por exemplo, usar arame de cobre. Né? Se vocês acharem que vai dar uma segmentação bastante interessante. Eu escolhi esse arame de cobre aqui preto para fazer contraste com o dubbing mais claro que eu vou colocar aqui. Inclusive não é nem muito comum vocês encontrarem os atadores fazendo uso de material com essa coloração. Na maioria das vezes, né, eles gostam de usar um oval French tinsel ou oval tinsel na cor prata, né? Ou French tinsel na cor dourada. Em alguns casos, vocês podem usar também esse material aqui chamado Mylar tinsel, tá? Mylar tinsel na cor, essa aqui, por exemplo, um lado dele é cor de ouro e o outro lado é cor de prata, gold silver. É uma fita metalizada que você pode dar algumas voltas para segmentar. Para falar a verdade, além de segmentar, vai chamar a atenção do peixe. Isso já está muito bem constatado. Que o peixe se aproxima com muita curiosidade com relação ao brilho. Mesmo que aquele inseto não tenha um brilho dessa maneira. Mas hoje eu resolvi fazer uso desse fiozinho aqui de cobre preto. Depois vocês vão me dizer se vocês vão gostar ou não. Tá? Eu escolhi um fio de cobre que não seja muito grosso para poder facilitar o meu trabalho. Então esse aqui é a cor preta tamanho BR. Né? Eu não tenho aqui exatamente a medida em milímetros de cabeça, mas mais fino do que esse seriam dois. Seria o Extra Small XSM e o próprio SM, que seria Small, que seria o mais fino um pouco que esse. Esse aqui seria, na escala de fios de cobre, o terceiro mais grosso a ser utilizado. Mais do que isso não é bom. Outra questão também é com relação a como colocar esse material. Tá? Então eu posso trabalhar aqui no carretel sem cortar o arame de cobre, ou eu posso cortar o arame de cobre para facilitar a colocação, o manuseio. Vai acontecer um desperdício. Esse desperdício é normal. Tá? Então vocês precisam avaliar se vocês querem tentar trabalhar com ele preso aqui ou não. Se você for trabalhar com ele preso, tá? Vocês devem ter observado que eu soltei essa tampa que está aqui. Essa tampa ela é flexível, tá? Ela se curva. Então o que eu faço? Eu passo esse fio de cobre, né, de uma ponta a outra, né? Eu passo esse fio de cobre de uma ponta a outra do carretel e encaixo, prendendo ele dessa maneira que está aqui.
Então eu tenho esse fio de cobre preso e ele pode ficar de pendurado aqui para que eu possa fazer uso depois e desperdiçar o mínimo possível. Tá? Então, para evitar esse desperdício, eu vou iniciar a colocação dele. Tá? Vocês não devem estar vendo porque o arame está para o meu lado. Tá? Eu vou colocar ele aqui na parte de cima para que vocês possam ver o arame na parte superior. Tá? Dei 2 voltas, 3, 4, 5, 6 voltas. Com 6 voltas com arame de cobre eu me sinto confiante. Primeiro que por baixo desse arame de cobre não tem fio de atado aqui para impedir que ele deslize. Então eu posso simplesmente puxar aqui, ó, e ele encolhe, a ponta se recolheu. Se você achar que 6 voltas foi demais, você tira 2 voltas e faz o ajuste, né? Você continua puxando que ele vem, tá? No caso, eu vou, daqui em diante, vou posicionar ele volta a volta, passo a passo. Tá? Dessa vez eu estou sendo bastante... dessa vez não, né? Eu procuro ser sempre criterioso com relação à colocação do fio de atado. Embora muitas vezes vocês sabem que não é necessário ter tanto critério na colocação. Afinal de contas, vai entrar aqui por cima uma outra camada do fio de atado. E essa outra camada que vai entrar aqui, ela vai estar com dubbing, então ela vai esconder qualquer tipo de irregularidade. Tá? Mas eu vou continuar colocando até o ponto em que alinha o fio de atado com a ponta do anzol. A maioria dos atadores procura seguir convencionalmente essa posição. Você tem a ponta do anzol e você tem a parte reta que vai daqui em diante ele vai começar a ficar curvo. Então você não precisa entrar com um absolutismo total, utilizar 100% da parte reta. Você pode, nesse caso, por exemplo, se referenciar como sendo a ponta do anzol. O que você não deve fazer como referência num anzol como esse é se referenciar com uma farpa, como eu já vi escrito por aí em muitos locais. Leve o seu fio de atado até a farpa do anzol. Não é assim, né? Você deve levar o fio de atado em função do padrão de mocha que você está atando. E esse padrão que está aqui, ele pede que o fio de atado se interrompa aqui nesse momento. Eu vou deixar a bobina de pendurada aqui, né? Vocês estão vendo que o fio de atado, o fio de cobre está caindo aqui por trás. Eu deixei de pendurada, ela não vai cair daqui de jeito nenhum. O que eu posso avaliar aqui agora nesse momento é os macetes que eu tenho para colocar o dubbing. Né? Por exemplo, eu poderia levar esse fio de atado mais 3 voltas para trás, não teria problema nenhum. Então você como atador já pode ter esse critério de querer fazer o corpo mais curto ou não. Eu gosto do corpo mais curto na Soft Record. Então eu posso colocar o dubbing nesse ponto que está aqui. Tá? É um pouco mais difícil colocar o dubbing dessa maneira, porque tem a ponta do anzol aqui para atrapalhar. Então, para minimizar essa questão do atrapalhar, eu vou tirar 3 voltas e eu assim afasto um pouco o fio de atado da ponta do anzol, que é uma possibilidade de arrebentar. Deixa eu molhar a garganta. O dubbing que eu escolhi, deixe-me achar aqui a minha caixa de dubbing. Tá? Aqui tem uma caixa, eu estou tentando mostrar na câmera de cima, que é a câmera que está minimizada. Aqui eu estou colocando ela no zoom, né? Estou colocando na câmera. É uma caixa de dubbing apropriada para mosca seca, para dry fly. Está escrito aqui na etiqueta. Tá? Muitas dessas primeiras atados chamados soft record foram feitos com fio de seda. Alguns eram feitos com dubbing, que o dubbing pode ser o de dry fly ou pode até mesmo ser o dubbing tirado diretamente de uma máscara de lebre.
Essa aqui, por exemplo, eu já havia mostrado para vocês, né? Aqui, deixa eu colocar na câmera maior, tá? Essa câmera maior aqui. Aqui eu tenho metade da pele, hair mask, máscara de um coelho, tá? E eu posso, por exemplo, fazer daqui, se você quiser, que ela fique espigada. Eu não aconselho que faça uso dessa outra parte aqui, porque vai ficar muito espigada, a não ser que você queira criar um efeito desse. Tá? Outra opção, né, seria comprar o dubbing já processado, né, o dubbing em saquinho avulso. Tá? Ele vem com uma quantidade muito boa e esse aqui também é, né, esse aqui também é máscara de lebre. É um dubbing, hair dubbing. Tá? Mas no caso, eu tenho aqui nesse momento duas opções, né, que eu gostaria, que eu quero mostrar para vocês. Essa caixa que está aqui, que é dubbing, beaver significa castor, tá? Eu gosto de trabalhar com esse material, é muito fácil trabalhar com ele. E esse blister, esse estojo que está aqui, ele tem variações de cor, tá? E hoje eu vou usar a cor laranja. Eu posso utilizar o laranja do Dry Fly, ou eu posso utilizar o laranja do dubbing de castor. Tá? Eu vou usar esse aqui de Dry Fly, porque eu quero explicar para vocês algo referente a isso também. Esse dubbing faz muita diferença. Eu já andei testando outros, tá? E ele não é tão bom quanto esse dubbing que eu estou usando da Orbis. Tá? Vocês tirem uma quantidade mínima. Tá? Tirem uma quantidade mínima. Não precisa colocar muita quantidade em volta desse feed atado marrom. Se você quiser tornar esse feed atado mais invisível, deve usar um feed atado mais claro. Né? Eu estou fazendo propositalmente para que vocês possam ver diferenças de tom com relação a esse dubbing usando um feed atado marrom. Eu sempre tiro uma porção maior do que aquela que eu vou usar, tá? E eu não vou colocar esse material todo de uma vez só, não. Né? Eu vou colocar ele aos poucos. Embora muitos atadores profissionais tenham o costume de fazer a colocação do dubbing de uma vez só. Mas eu quero explicar para vocês a maneira que eu gosto de botar o dubbing. Então eu tiro uma pequena penugemzinha e muito quase invisível. Tem até muito ali. Deixa eu diminuir aquilo ali. Pronto. E coloco uma pequena porção e fico torcendo esse material num único sentido. Se você escolher o sentido horário para poder girar, você vai repetir esse exercício sempre girando para o mesmo sentido. Agora eu acrescentei um pouco mais de material porque eu considerei que a quantidade que eu coloquei estava muito pequena logo para o começo. Eu poderia continuar agora, por exemplo, colocar mais uma pequena porção abaixo. E eu vou parar por aqui, até eu sentir necessidade de colocar mais material. Com o dedo indicador, você vai levar esse material um pouco mais para cima. Você se lembra que eu tirei 3 voltas? Né? Por que eu tirei 3 voltas? Porque essas 3 voltas que eu vou recolocar, o dubbing vai chegar no ponto que eu quero. Pronto, chegou no ponto que eu quero, aqui. E agora eu posso iniciar a colocação dele, voltando, retornando e dando a silhueta. Né? Eu vou fazer a silhueta do corpo do inseto. Coloquei um pouco mais, porque eu vou precisar. Lembrando que eu sempre embaralho a nova porção com a porção anterior. Né? Agora eu quero começar a fazer um pouco mais de volume. Tá? Eu quero que esse corpo aqui fique cônico. Então, antes que acabe meu espaço de trabalho aqui, eu vou colocar mais um pouco de material. E vou enrolar novamente, vou dar uma volta para trás, se for o caso, e vou colocando. Vocês viram que essa colocação de pouca quantidade, além de eu fazer com que o dubbing fique bem
bem compactado, né, dando uma silhueta boa, né, eu tenho mais controle da colocação. Nós vamos ter que fazer um corpo de cenoura aqui. A ideia é essa, né? Todo inseto imaturo, ele tem o seu abdômen, né, com corpo cônico. Então, eu vou colocar aqui fio de atado. Antes que eu acabe usando aquele material lá todo, eu vou embaraçar o novo, né? Se você achou que colocou pouco, coloca mais, continua girando e assim sucessivamente. Dá mais trabalho fazer assim. Você tem que ver como é que um atador profissional faz. O atador coloca de uma única vez. Mas eu não sou um atador profissional, eu sou um atador amador. E estou ensinando para vocês como é que eu, como amador, faço. Tá? É dessa maneira que eu faço. Né? Ah, mas Fausto, você demora muito para atar uma mosca. Tudo bem, eu não estou preocupado em atar rápido. Quem tem que atar rápido é o atador profissional, porque ele tem que fazer, ele tem que atender a demanda de seus clientes, tá? Opa, alguém quer me fazer alguma pergunta? O microfone está aberto. Não? Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Um instantinho só. Deixa eu puxar. Oi, Herman. Eu vou colocar no mute seu microfone. É, o amigo JP, vou colocar no mute também. Pronto. Se vocês quiserem falar comigo, por favor, vocês podem me questionar, podem me fazer qualquer pergunta. O objetivo do nosso encontro de atalho é esse. Tá? Falta pouco para terminar essa silhueta aqui. E observem que ele ficou cônico já, né? O corpo já está cônico. Né? Eu já tenho conicidade aqui. E agora eu vou levar. Deixa eu encurtar aqui o fio. Pronto. Eu vou levar aqui até o ponto limite que eu quero. Né? Tá bastante cônico. É muito comum também nós atadores fazemos o corpo cônico dessa maneira, também por um motivo que eu considero bastante interessante. Além de imitar, né, o corpo do bicho, a segmentação, né, que ele tem, o corpo dele é cônico mesmo, do inseto em sua forma imatura, né, você também, quando essa mosca se molha, né, quando essa mosca fica encharcada no seu momento de deriva, né, no momento em que ela está fazendo a sua deriva morta, a, o récord se fecha por sobre o corpo. Tá? O récord vai se fechar. Principalmente quando no momento em que ela for fazer a sua deriva, né? No momento em que ela estiver derivando rio abaixo, a pressão hidráulica da água faz com que o récord se feche. E existe um movimento natural do inseto. Tá? Vocês vão ver isso em algum momento. Eu vou repetir o que eu vou dizer agora. Em algum momento do curso eu vou comentar de novo sobre o chamado lifting. Né? Ou seja, na correnteza, depois que você faz o arremesso e você está derivando essa mosca aqui rio abaixo, no movimento de dead drift, rio abaixo, ou chamado também de movimento de swing, tá? Para ela atingir essa posição, ela afundou um pouco. Ela afunda, sempre afunda um pouco essa mosca, a não ser que você passe um pouco mais de flotante nela ou ponha flotante total. Mas se você, por exemplo, não colocar flotante, ela vai encharcando e ela tem tendência de tocar na superfície, ela rompe a tensão superficial da água e já afunda 4 dedos, às vezes afunda até 8 dedos, dependendo do tempo de movimento que ela está derivando. Porém, quando ela passa de 45 graus de deriva, ela faz um movimento chamado lift. Tá? É um movimento em que ela sobe, ela vai para a superfície. É um movimento de rompimento na tentativa dela chegar
na superfície para romper a superfície. Nessa hora ela é agredida, ela é devorada. O peixe é um gatilho fenomenal fazer a pescaria downstream, no caso do rio abaixo, no swing, ou a pescaria dead drift. Tá? Eu deixei de propósito aqui. Tá? Se eu tiver alguma coisa incomodando vocês com relação ao dubbing, vocês podem cortar. E eu agora deixei de propósito um espaço aqui para que eu possa trabalhar com a colocação do reco. Tá? Eu agora vou colocar o fio de cobre. Já expliquei para vocês que eu enrolei o fio de atado num sentido e eu gosto de enrolar o fio de cobre em outro sentido. Tá? Então eu vou enrolar ele nesse sentido aqui. A primeira volta eu faço bem rente. Para marcar. A próxima volta eu já faço um pequeno ângulo. Tá? Eu faço um pequeno ângulo e já começa a criar um passo, né? Ou seja, eu tô fazendo um movimento de um passo para que eu faça a segmentação do abdômen do bicho. Tá? Já vi muita literatura sobre dar 5 voltas, já vi sobre dar 4 voltas. Tá? Não se preocupa com essa questão não. Tá? Eu acredito que você deve fazer a segmentação, né, esses passos, né, vocês devem abrindo aos pouquinhos, porque naturalmente o abdômen do bicho, tá, ele tem esse tipo de característica de abrir o espaço entre uma passada e outra. O fio de caminho está apontando no meu sentido, e eu agora tenho calma e tranquilidade para poder girar o fio de atado 3 vezes aqui por trás. Tá? Coloquei 3 vezes aqui. E eu agora posso passar o fio de atado para frente e enrolar 3 vezes. Eu agora, se quiser, eu posso fazer uma pequena cama aqui de apoio. Né? Eu vou dar mais um passo à frente, 2 passos à frente e vou voltar o fio de atado. Ou seja, eu criei uma cama, eu criei uma base. Né? Vocês devem estar vendo que é pouca quantidade. Ainda tem um finalzinho livre aqui, um final livre, e eu agora posso quebrar esse fio de cobre. Para quebrar o fio de cobre eu tenho 2 técnicas. Né? A primeira técnica seria encostar o bobbin, para que eu possa ter um ponto de apoio e eu possa girar. A segunda técnica é vocês puxarem o bobbin para baixo e girar ele com a linha tensionada até que quebre. Tá? Eu não gosto dessa técnica não, eu prefiro fazer um calço para que eu possa estabilizar o movimento do anzol e quebrar o arame de cobre mais facilmente. Agora vamos às penas que eu posso fazer uso. Né? Essa primeira pena que eu separei aqui é aquela pena chamada Gruz. Né? Toda pena que vocês forem trabalhar, vocês podem ver que tem um lado que é fosco. Primeiro é que ela tem um lado, ela é côncava, né? Ela tem a parte côncava e convexa. Tá? Um lado tem bastante cor, tá? Ela tem mais color. Deixa eu colocar perto da camisa aqui. Tem mais coloração. E o outro lado, embora tenha a mesma cor, ela não é tão reflexiva. Ela não tem tanto brilho. Tá? Então vocês têm que ver se essa pena aqui, que eu separei, eu tenho que ver se ela vai ficar muito longa. Então vocês também não precisam ficar muito preocupados com essa questão de eu quero que a pena fique do comprimento do corpo. Não se preocupa. Você pode fazer com que as pontas da pena ultrapassem o corpo. Fica bastante interessante. Tá? Porque quando ela está encharcada, pode lembrar até as perninhas do inseto que se encostaram no corpo, na parte de trás dele. Tá? Embora alguns atadores tenham realmente esse critério de fazer com que as cerdas, né, não ultrapassem o comprimento do corpo. Né? Aqui, por exemplo, está bem próximo do comprimento do corpo. Essa pena seria uma boa escolha. A outra pena é da mesma ave, é do mesmo pacotinho, também é uma da Gruz, talvez não tenha, a pigmentação não é a mesma, tá? E as cerdas talvez sejam um pouco mais curtas.
Tá? Então vocês podem ver se é mais longa ou se é mais curta. Essa aqui está mais longa. Deixa eu comparar bem com essa aqui. Deixa eu comparar bem. Né? O que eu fiz aqui? Né? Eu puxei a parte das plumas, da plumagem para trás. Eu vou descartar essa plumagem aqui. E eu tenho aqui um colar bastante longo. Ele vai se fechar quando eu molhar. Eu vou usar essa pena aqui. Outra opção também, que seria uma pena mais bem definida. Essa aqui é aquela de perdiz marrom. Pertridge. Né? Ela é bem flexível também. É soft record. E também daria um colar. Vai ficar um colar até mais bonito, esse aqui. Tá? Vai ficar um colar até mais bonito. Tá? Eu vou usar esse aqui. E toda essa parte de trás aqui, né, eu posso juntar, como se fosse velcro. As cerdas se juntam até certo ponto. Eu vou descartar toda essa parte final aqui. É perda de material mesmo. E agora eu vou separar o delta, né? Deixa eu separar aqui um pouquinho mais, para dar um pouco mais de uniformidade para mim. E agora eu vou separar o delta aqui atrás, que eu vou fazer uso. Tá? Vocês podem usar um alicate como esse que está aqui. Tá? Esse é um alicate Record Plier, né? Que é o alicate que morde a pena. Vocês vão pinçar a pontinha da pena e puxar para trás, fazendo um delta separado, um do outro aqui. Pronto, seria isso aqui que eu posso fazer. Essa é a separação. É muito frágil essa pontinha que está aqui. Porém, da junção em diante, o talo começa a ficar bem grosso. Vou mostrar para vocês algo com relação a isso. Né? Ele fica bastante grosso. O talo fica bastante grosso quanto mais próximo da pluma ele vai ficando. É muito grosso. Uma vez que eu separei aqui, eu já sei qual é a curvatura. Né? Eu vou colocar... Existe a montagem que pode ser feita dessa maneira que eu estou fazendo. Essa aqui tem sido a minha maneira preferida. Se não está funcionando o delta certinho, eu realinho ele. Tá? Pronto, coloquei a separação entre as partes exatamente onde o fio de atado estava parado. E vou dar a primeira volta aqui em cima. Segunda volta dando um passo à frente. Terceira volta dando um passo à frente. Tá? Quarta volta dando um passo à frente. Pronto. Muitos atadores já cortariam aqui. Não tem problema nenhum. Deixa eu passar uma dica para vocês também. Outra questão também que pode ser feita. Deixa eu voltar duas voltinhas. Vocês podem passar um pouco de cera de abelha no fio de atado. Da maneira que eu estou fazendo aqui. Para que essa pequena seção do fio de atado fique com mais gripe. Com mais pega. Aí eu dou essas duas voltinhas a mais. Observem que o fio de atado até já está com cor diferente. Tá? E eu posso dobrar essa ponta aqui toda para trás. Tá? Essa ponta todinha para trás. E quando eu voltar as 4 voltas que eu coloquei, eu corto ela. 1, 2, 3, 4. E parei de volta no mesmo lugar que eu iniciei a colocação. Essa parte aqui, muitos atadores profissionais gostam de segurar a ponta, né? Segura a ponta e puxa. Tá? Eu não vou fazer isso não. Eu vou separar a ponta de volta, vou usar a tesoura e vou dar um corte. Tá? Não tem problema nenhum fazer isso. Uma vez que eu já terminei essa colocação, eu vou levar o fio de atado para o olho do anzol. E vou agora prender o Record Plier nessa parte de trás aqui, que é a mais grossa. Vou levantar a pena suavemente. Geralmente é nesse momento que vai acabar
possivelmente arrebentando a pena, e vocês vão puxar suavemente, fechando a pena, mantém ela fechada e leva para baixo. Já dei meia volta. Troco de mão, levanto novamente, fecho o conjunto, mantenho fechado e levo mais meia volta abaixo. Já fiz 2 voltas, já fiz 1 volta e meia. Completo com 2 aqui e termino com 1. Não preciso levar esse talo para cima, né? Se eu levar esse talo para cima, ele já está grosso demais. Eu vou manter o talo para baixo e vou passar o fio de atado por trás dele 3 vezes. 1, 2, 3. Vou soltar o recoplier. Tá? Eu posso agora, se eu quiser, eu posso rebater o talo para trás, mas eu estou achando que vai ficar muito grosso, vai ficar muito volumoso rebater esse talo. Tá? Eu vou dar as voltas na frente aqui e vou cortar o mais rente possível do fio de atado usando a tesoura. Essa é a hora que a gente às vezes corta o fio de atado, então tem que ter um pouco de pontaria, né, e tranquilidade para fazer o corte mais perfeito possível para se ver livre. Esse pequeno talinho que sobrou aqui, muitas vezes a gente usa ele para poder limpar. Agora eu vou fazer a cabeça. Tá? Eu vou fazer a silhueta da cabeça do inseto. Se você levar o fio de atado muito para trás, ele vai tender a fechar o reco em demasia. Eu gosto do reco um pouco mais aberto do que está aqui. Então eu vou evitar estrangular as cerdas. Eu sei que já está tudo muito bem preso e amarrado. Eu só quero dar volume no formato da cabeça, usando a ferramenta de finalização. No caso, eu vou usar aqui o Whip Finish. Ok? 1, 2, 3, 4. E trouxe. Pull. Vou analisar se o volume ficou razoável ou se eu quero mais volume. Então, eu quero mais volume. Agora eu não estou mais me preocupado em querer travar o atado. O atado já está muito bem travado. O que eu quero agora é apenas fazer o volume. Aos poucos vocês estão entendendo por que eu deixo aquela seção do anzol livre. Para que eu possa finalizar a mosca da maneira que eu quero e não da maneira que ela me permite finalizar, com tanto material entumecido ali na frente, ocupando volume. Então eu agora vou continuar fazendo uso da ferramenta Whip Finish. 1, 2, 3, 4. Pull. Vou analisar novamente. Dá para melhorar isso. 1, 2, 3, 4. E agora eu vou dar vou fazer a finalização colocando a resina. A mosca está com cabeça. Já está bem visível para vocês aí. Eu poderia até fazer mais uma finalização. Mas algumas pessoas acham que o excesso de finalização tem como objetivo o excesso de travamento. Não. Fez a primeira finalização, já está resolvido. Passou resina, selou tudo. Tá? Eu fiz mais finalizações com o objetivo de fazer volume, formato na cabeça. Tá? E agora eu vou cortar o mais rente possível que eu puder. Algumas pessoas cortam com a tesourinha aberta, né, para poder bater com o fio dela aqui em cima. Assim. Tá? É uma possibilidade, como se fosse passando uma gilete. Tá? Esse movimento que eu estou fazendo aqui é para abrir as cerdas. Ou então vocês coloquem a mão na frente e assoprem. Assopra. Tá? Ela está aberta. Ela está bastante aberta. Está ótimo.
ela poderia até ficar mais aberta se eu montasse ela um pouco diferente. Mas o meu objetivo é que ela se feche fazendo o shape, o formato de uma gota d'água. Agora eu vou colocar o acabamento da maneira que eu quero que ele fique. Um instante, por gentileza. Deixa eu fazer o acabamento. A técnica é a mesma, tirem o excesso para não pingar na sua bancada de atado. Tirem o excesso e levem o pincel com a quantidade desejada que você possa trabalhar e que você possa tirar e aplicar. Opa, passou da conta. Passou da conta. No queixo também. Só evitem tocar nas cerdas, porque muitas vezes, quando você toca na cerda, né, nas cerdas do reco, assim que começa a secar, ele tende a abrir cada vez mais. Não deixem a ferramenta secando direto, né? Procurem fazer uso de papel toalha. Tá? Estou tentando achar aqui o meu papel toalha que eu coloquei aqui. Achei. Achei. Aqui, ó. Pronto. Papel toalha já foi usado para fazer a limpeza. E a nossa soft record está concluída, está terminada. Certamente foi uma satisfação muito grande para mim compartilhar com esse momento de atado com vocês. Se você estiver assistindo pela primeira vez no YouTube, espero que tenha sido do seu agrado também e que você possa, quem sabe, participar de uma próxima videoconferência e assim ampliar mais o seu conhecimento em determinados padrões de atado de moscas tão pequeninas.